Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui novamente para compartilhar com vocês mais um tema interessante. Hoje estarei abordando referente ao texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2 e o versículo 2. Mas antes de eu dar continuidade, convido vocês para se inscreverem no canal, deixarem aí seu like, seu comentário, compartilharem este vídeo. Hoje a temática ao qual estarei tratando de forma minuciosa é a seguinte: Deus cessou no sétimo dia ou no sexto dia? Sobre isso que eu estarei abordando nesta ocasião. Nesta imagem nós temos o texto hebraico-português de Gênesis capítulo 2 e o versículo 2. E o assunto hoje relacionado a este texto bíblico é pelo seguinte motivo. Normalmente, quando paramos para observar dentro do processo da criação, o versículo 2, observando o texto hebraico, ele é enfático em dizer que o Senhor, ele cessou o seu trabalho no sétimo dia. Ou seja, concluiu a sua obra no sétimo dia. Porém, quando nós observamos alguns pontos relacionados à questão da crítica textual, percebemos que há um contraposto em relação a textos, a fontes, a testemunhas textuais antigas relacionado a esta proposta de leitura. Então nós temos aí neste versículo 2, a primeira parte, que é o objetivo do assunto em pauta, que nos diz assim: e concluiu Deus no dia sétimo a obra dele que fez. Partindo deste ponto, vamos ver o que a tradução grega da Septuaginta do Antigo Testamento, versão grega do Antigo Testamento, comenta e apresenta como proposta de leitura referente a este mesmo versículo bíblico. Observando, por exemplo, nesta imagem, a tradução grega da Septuaginta de Gênesis capítulo 2 e o versículo 2, a primeira parte da leitura deste texto bíblico nos diz assim: e no sexto dia, Deus terminou a sua obra que tinha feito. Então, nós podemos notar que existe aqui uma leitura que acaba se diferenciando e se contrapondo àquilo que está contido dentro do texto hebraico. Visto que aqui diz que Deus terminou a sua obra no sexto dia. E no texto hebraico diz que foi no sétimo. E agora, como solucionar esta questão? Uma vez que aqui envolve este assunto relacionado ao processo da crítica textual. Existe diferença nas leituras que são apresentadas aí em ambos os textos. Então, partindo agora deste ponto, vamos ver o que os peritos na área da crítica textual falam sobre isso e como eles procuram solucionar esta questão. Nesta imagem nós temos o texto hebraico da BHS, temos esta palavra hebraica que está aí circulada, destacada, Gênesis capítulo 2, versículo 2, que é o termo Hashvi, aonde existe ali uma nota, um azinho pequeno. E esta seta em vermelho que está ali se deslocando desse azinho e apontando para baixo, aonde ele vai ali tomar como alvo parte do aparato crítico que está contido no texto hebraico da Bíblia Stuttgartense. E ali ele está apontando para algumas notas relacionadas ao texto bíblico de Gênesis capítulo 2 e o versículo 2, mostrando que a tradução grega da Septuaginta, junto com a Peshita e o Pentateuco samaritano, eles trazem a leitura como sexto dia, e não como sétimo dia. Ou seja, temos aqui uma variante
referente a esta leitura de Gênesis capítulo 2 e o versículo 2. Então vamos ver de forma ainda mais minuciosa como podemos lidar com esta questão, uma vez que nós não temos uma única leitura alinhada aqui de forma unânime em todos os textos antigos, ou seja, em todas as testemunhas textuais. Aqui neste livro, que é o Manual da Bíblia Hebraica, mostra as variantes textuais aí que ocorrem relacionadas a este versículo bíblico. Comenta o seguinte: no texto de Gênesis 2:2, há uma leitura variante no Pentateuco samaritano, na Septuaginta e na Peshita, enquanto o texto massorético possui a sua própria leitura. E terminou Deus no dia 7º sua criação. O Pentateuco samaritano, a Septuaginta e a Peshita trazem e terminou Deus no dia 6º sua criação. Aí fica de forma evidenciada realmente a diferença da leitura contida no texto hebraico e a que está em contrapartida aí nestas outras testemunhas textuais. Neste livro, o texto do Antigo Testamento, voltado ao estudo da crítica textual da Bíblia Hebraica, comenta o seguinte, dizendo: um exemplo disso é Gênesis 2:2. Enquanto o texto massorético diz que Deus terminou a sua obra no 7º dia, o Pentateuco samaritano, a Septuaginta e a Peshita trazem 6º dia. É fácil perceber o raciocínio que está por trás desta alteração textual. Fica claro que essas versões se deram conta da dificuldade envolvida na afirmação de que Deus ainda trabalhou no 7º dia, ou seja, no sábado. Por isso trocaram 7º por 6º, porque no contexto anterior é dito que foi nesse dia, o 6º, que Deus realizou as duas últimas obras da criação. Então nós temos aqui estas observações apontadas por esta obra referente a este versículo bíblico. Aqui nesta outra obra, voltada à crítica textual, comenta o seguinte: por exemplo, o conjunto de textos declara que Deus terminou de criar o mundo no 6º dia e não no 7º. Gênesis 2:2. Essas concordâncias entre o PS e os textos pré-samaritanos de Qumran mostram que muitas das leituras peculiares do PS não são mudanças tardias no PS, mas, na verdade, refletem uma forma antiga do texto do Antigo Testamento. Então, dentro da proposição apresentada nesta obra, é que esta leitura que está contida no Pentateuco samaritano não é uma mudança tardia, mas antes, de fato, reflete uma forma antiga do texto do Antigo Testamento. É uma possibilidade? Sim, mas vamos examinar um pouco mais sobre essa questão. Observando esta obra da crítica textual da Bíblia Hebraica, produzida aí pelo Emanuel Tov e traduzida pelo Dr. Edson de Faria Francisco, nós temos algumas observações interessantes referentes ao texto bíblico de Gênesis capítulo 2 e o versículo 2. Olhando aqui nesta imagem, podemos perceber que ele mostra claramente que, junto com o texto massorético, o Targum de Onkelos, o Targum Pseudo-Jonathan e a Vulgata Latina, apresentam a mesma leitura, dizendo que Deus concluiu aí no 7º dia a obra que ele tinha feito. Em contrapartida, a tradução grega da Septuaginta, Pentateuco samaritano e a Peshita apresentam que Deus aí no 6º dia, completou a obra que ele tinha feito. Mas uma nota bem interessante é que nesta obra aqui coloca como leitura preferível esta que está aqui alinhada ao texto massorético, indicando que Deus realmente descansou no 7º dia. Ainda na mesma obra diz o seguinte: de acordo com o texto massorético, Targum de Onkelos, Targum Pseudo-Jonathan e a Vulgata Latina, Deus completou a sua obra no 7º dia, sem implicar que Deus realmente tenha trabalhado naquele dia. No entanto, alguns escribas e possivelmente tradutores
provavelmente acharam difícil imaginar que Deus teria trabalhado no sétimo dia e consequentemente, corrigiram a presumível leitura original para uma leitura mais fácil. O Pentateuco Samaritano, a Septuaginta, a Peshitta e Jubileus 2,16, talvez de maneira independente. Então eu já posso concluir aqui, que já ficou claro que realmente o que deve ter ocorrido aí é uma modificação na leitura para uma leitura mais fácil, que Deus aí concluiu a sua obra no sexto dia e não no sétimo. Mas dentro das observações apresentadas aqui através dessas obras de crítica textual, ficou evidente que a leitura preferível é esta, que Deus concluiu a sua obra aí no sétimo dia. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isto. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Shalom.